I am bass, I'm the beat of my own drum. I can make you go on race with the tracing of my thumb. Only love can get inside me. I'm moving in my own timing. Voice of the future, speak to me kindly. Ask for what I want, and somehow it find me. Somehow it find me. Somehow it find me. Hey, hey, hey. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can get in line. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach you, I can love you if you got it going on. If you got it, got it, got it, got it, got it, got it. If you got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it, got it, got it, got it, got it, got it. If you got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it going on, yeah. Got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it, got it, got it, got it, got it going on, yeah. Hear no evil, speak no evil. I am not the one to close. They can talk that shit about you, long as you know that it's false. I am earthly, I am heaven. I am what I'd like to be when I ask for what I want. Somehow it finds me. Somehow it finds me. Olá pessoal, muito boa tarde, bem-vindos à nossa live de mulheres. Eu sou a Adriana Lica, sou diretora de dados e inteligência artificial aqui na Vivo e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher oriental, de cabelos pretos na altura dos ombros, olhos pretos, estou vestindo uma camiseta preta, uma saia estampada e um sapato preto. A gente está aqui hoje para falar de diversidade e aqui na Vivo a gente sabe que diversidade é uma pauta super importante porque a gente realmente acredita que ela move o nosso ponteiro de resultados. E aqui, todo mês a gente escolhe um tema para discutir sobre algum pilar. E no nosso mês das mulheres, a gente escolheu o tema sororidade feminina. Sororidade feminina é esse poder de união entre as mulheres no trabalho e na vida, onde a gente sabe que historicamente as mulheres ainda enfrentam muitos desafios no nosso dia a dia. Falar sobre a nossa dupla jornada, e ainda mais depois da pandemia, onde as coisas se misturaram entre o nosso profissional e pessoal. Sobre a competição, que ainda é muito grande, principalmente em áreas de tecnologia. Enfim, muitos desafios que a gente precisa aqui se unir para fortalecer as nossas carreiras e criar um ambiente cada vez mais justo e inclusivo. E para me ajudar aqui nessa live, eu queria apresentar o nosso time de mulheres potentes, para falar um pouco, fazer a sua audiodescrição, se apresentar, fazer a audiodescrição e falar um pouco sobre o que é a sororidade para você. Vou começar aqui com a Luciana Porto. Por favor, Lu. Tudo bem, gente? Boa tarde. Bom, eu sou Luciana Piotto, sou coordenadora audiovisual no Terra e também apresentadora, repórter no Terra. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo Black Power, que é curto, com cachos, bem volumoso. Eu estou usando uma camisa amarela, uma chemise e uma camisa, meio vestido, meio camisa, sabe? Amarela com listras brancas e uma sandália branca, também muitos acessórios dourados. E sororidade, né? Sororidade, para mim, eu acho que é essa capacidade que as mulheres têm de se reconhecer uma na outra, né? Reconhecer os seus pontos de dor, os seus pontos de fortaleza, de potência e de se acolher nessa jornada, né? Que é uma jornada tão desafiadora ainda. Então a sororidade é esse fio invisível que nos une, né, para nos tornar mais fortes diante dos desafios. Agora queria trazer aqui a Amanda Silva Viana. Por favor, Amanda. Obrigada, boa tarde a todos, tudo bem? Me chamo Amanda Viana,
Sou consultora de Customer Success Operations, sou da VP Negócios. Então, fazendo um pouco da minha audiodescrição, eu tenho 1,54, tenho os olhos claros, tenho o cabelo com luzes, estou vestindo camisa preta com detalhes brancos, jeans e tênis. Então, falando um pouquinho sobre sororidade, pensando um pouco na mulher, a gente olha com cuidado. Então, quando a gente fala de cuidado, a gente lembra que a gente precisa se agarrar umas às outras. Então, um ponto importante quando a gente fala de sororidade é você ter a sensibilidade de entender o lado da outra e ter essa empatia, de saber que a gente pode contar com ela, independente de qualquer situação. Muito obrigada. Renata, agora a Renata dos Santos Freire, por favor. Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Renata, trabalho na VP de Engenharia de Serviços ao Cliente, sou gerente. Vou me autodescrever, eu sou morena clara, cabelo comprido, com luzes também, principalmente nas pontas, olhos castanhos. Tô com uma blusa preta de manga curta, uma calça bege e um sapato preto. E sororidade para mim significa força, né, feminina, que consegue tirar de qualquer lugar, né, energia para poder superar cada dia e se unir, né, independente não só com outras mulheres, mas também com os seus familiares, com todo mundo, para poder superar qualquer dificuldade que encontra no dia a dia aí que nós vivemos diariamente. Acho que É isso aí, Rê. Obrigada também. E agora eu queria trazer aqui a Verônica Oliveira, nossa convidada especial, para falar um pouco também sobre sororidade. Por favor, Verônica. Sou Verônica Oliveira, minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, sou bem baixinha, careca, tenho um sorriso largo, estou usando uma blusa roxa, uma calça preta e um tênis roxo. E sororidade, para mim, eu acho que ela tem a ver muito com escuta, com troca. Eu acho muito potente quando mulheres se juntam para discutir seus pontos fortes, seus pontos fracos, os seus desejos, aquilo que ela não quer também. Acho que isso torna a gente mais próxima e mais próxima de conquistar novos objetivos. É isso aí. É essa nossa rede de apoio, né, gente? Eu falo que sororidade para mim é muito isso. É a gente encontrar num conjunto de mulheres um apoio para um momento que seja importante para a gente, uma troca que seja relevante numa tomada de decisão, ou mesmo um aconchego no momento que a gente está vivendo, né? É essa rede de apoio que a gente tanto precisa. E agora, para a gente começar, a gente queria conceituar um pouco o que é a sororidade, né? E para isso a gente trouxe uma outra convidada também, que chama a Luciana Catoni. Ela é especialista em equidade de gênero, cofundadora da Maternidade nas Empresas e uma consultoria parceira aqui da Vivo. Então eu queria chamar a Lu para falar um pouquinho para a gente do que é sororidade. Olá, gente, eu sou a Luciana, muito prazer em estar aqui com vocês nesse evento maravilhoso com mulheres admiráveis. E eu fico muito feliz de estar aqui novamente com a Vivo. A gente é parceira da Vivo no programa Mais Família e estou super empolgada de falar de um tema que eu amo, que é a sororidade, né? Então vamos lá, sororidade. Esse soror vem do latim, significa irmã. Então, de maneira simplificada, esse termo fala sobre a solidariedade entre as mulheres, né? Consiste na aliança e na união entre as mulheres, baseada na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar um objetivo em comum. Esse conceito, ele reconhece que juntas somos mais fortes. Mas sororidade, gente, vai além da amizade. Sororidade é entender que quando uma mulher avança, todas avançam. Sororidade está diretamente ligada à equidade de gênero, porque quando as mulheres se apoiam, elas se fortalecem para ocupar novos espaços, para superar desafios e para transformar. Eu costumo dizer que sororidade é uma ferramenta que a gente tem para corrigir essas desigualdades históricas, para que nós, mulheres, tenhamos, assim como os homens, oportunidades. Mas isso não acontece assim automaticamente, né? Porque assim, a gente foi criada na nossa sociedade, a gente foi ensinada que nós mulheres temos que competir entre nós. Mas, gente, existe um chamado do mundo para que a gente mude esse mindset. A gente precisa, de uma vez por todas, saber que nós somos mais fortes quando a gente está junto. A gente precisa nos fortalecer. Porque quando as mulheres se apoiam, gente, a gente cria rede de segurança emocional, que nos ajuda a reduzir o estresse, a diminuir a ansiedade e até mesmo o risco de burnout, sabia? É muito importante a gente lembrar que a gente pode abrir caminhos
para que mais mulheres tenham voz, espaço e poder de decisão. E se eu pudesse deixar uma frase para resumir o conceito de sororidade, eu deixaria a seguinte frase. Essa frase eu li há muitos anos atrás, num evento que eu fui aqui em Porto Alegre. Eu moro no Sul, sou mineira, mas moro no Sul. E há muitos anos eu fui num evento para a celebração do Mês da Mulher. E eu cheguei nesse evento e tinha a seguinte frase: mulheres são como água, crescem quando se juntam. E é isso, gente. A gente precisa entender que nós somos uma gota e quando a gente se reúne, ninguém segura. Então, fica essa frase para resumir esse conceito: mulheres são como água, crescem quando se juntam. Muito obrigada, Lu. E eu esqueci de apresentar aqui as nossas intérpretes de línguas. Então a gente tem a Beatriz e a Cláudia. É minha primeira live também, então eu também não tenho. Vou cometer esse erro aqui, desculpa. Agora a gente está apresentando as meninas aqui para nos ajudar com toda essa parte também de Libras. E Verônica, a Lu falou um pouco desse conceito de sororidade, né? Como é que você vê a importância disso no nosso dia a dia? Assim como ela falou, todas as possibilidades que a sororidade abre para a gente, eu vejo como um caminho para a justiça social. Então, faz com que a gente crie uma rede e essa rede nos permite alcançar novos lugares e atingir lugares que a gente estava precisando. Porque às vezes a gente fala, né, porque as mulheres querem alcançar mais do que os outros. Não, a gente quer igualdade. Só igualdade. Só né? igualdade. Então, tem muito a ver com justiça social. É isso mesmo. E Lu, quando a gente fala de mulheres apoiando mulheres, precisamos considerar a pluralidade e a gama de diferenças que existem entre nós. E muitas das vezes nós sentimos muito sozinhas dentro do que significa ser mulher. Você já passou por alguma situação como essa? E como foi para você esse sentimento? Bom, essa questão da solidão, quando a gente traz a solidão, eu acho que é esse sentimento que às vezes a gente sente não de inadequação, mas assim, de você se sentir num lugar onde você não se reflete no outro. Então, num ambiente que tem muitos homens e que a mulher é uma minoria, a gente sente às vezes que a nossa voz, as nossas questões, parece que é só nosso. Parece que quando a gente está falando com outro, com um homem, parece que tem muitos pontos da nossa existência que não são perceptíveis para eles, né? Eles não conseguem ter essa leitura e por isso a sororidade faz com que a gente não olhar aqui, a gente fica aqui conversando, numa troca de olhar a gente se acolhe. E dentro dessa questão da pluralidade do ser mulher, né, e que na minha figura eu trago também a negritude dentro, né, dos recortes da intersecção, né, de grupos, sim, existe uma solidão ainda maior quando você quer propor ou quer trazer questões que são questões relacionadas à raça, e às vezes se você está num ambiente também majoritariamente branco, ainda que entre mulheres em sua maioria, ou umas 50%, você vai ter coisas que você vai trazer, como por exemplo, eventualmente você quer trazer a sua luta, a sua bandeira pela inclusão racial, e às vezes você fica assim, né? Às vezes eu me pego pensando isso, eu falo, gente, eu tô falando de novo sobre isso, será que só eu? Eu fico às vezes, não é que só eu, mas assim, será que as pessoas estão se incomodando? Às vezes eu fico pensando nisso, será que eu tô sempre batendo na mesma tecla? Por que só eu tô reafirmando e enfincando essa bandeira aqui, além da bandeira do feminino avançar? Então é essa solidão de você sentir às vezes que a luta parece que você tá sozinha, ou que tem muito pouca gente lutando. Eu acho que é por isso que a sororidade é tão importante, né? Porque se a gente estava falando aqui dentro, a gente fala de diversidade há bastante tempo aqui na Vivo, né? Mas para a gente conseguir continuar avançando, a gente precisa se sentir acolhida todos os dias, porque a gente é ser humano vivo, né? Cada dia a gente passa por um perrengue, cada dia a gente passa por uma situação, e a gente poder ter esse olhar, né, que você falou, porque às vezes você não consegue fazer isso, sei lá, no mundo mais masculino, eles não conseguem interpretar o sentimento que a gente está tendo, né? E às vezes a mulher é numa piscadinha, num olhar, você fala, pegou a minha mensagem, né? É isso, né, Lu? É isso. Legal. E Amanda, você já passou por alguma experiência profissional que a sororidade também fez a diferença? Sim, sim. Inclusive, no meu antigo emprego, eu era líder técnica da área de atendimento ao cliente. Então, era composto por homens. E no meu time, teve a iniciativa de ser feito todo o processo seletivo para mulheres. Então, as mulheres que chegavam, elas viam que
ao redor eram muitos homens, mas no momento que tinha uma mulher na liderança, então ela se identificava que ali também ela pode chegar lá. Então, como uma referência, principalmente para elas, eu acredito que esse apoio de você entender o lado delas, perceber que alguma delas ou está num dia que não é ruim e você identificar isso, ter a sensibilidade de puxá-la para conversar, entender o que está acontecendo. Acho que esse elo de você, foi até o que a Lu comentou, de você olhar, de você perceber, notar que a pessoa está precisando ou de uma conversa ou de algum apoio. Eu acredito que esse é o ponto essencial. Porque é uma realidade comum, né? Sim. Às vezes você sair de casa e você teve um problema na sua casa, teve um problema com seu filho, você poder contar para a sua líder ou para alguma pessoa próxima a você, uma situação, parece que tem uma compreensão maior do que você está passando por aquele momento. Com certeza, com certeza. Esse é um ponto muito importante e acredito que assim que eu saí, outra pessoa também assumiu e isso me enche de orgulho total. Legal. Porque ver que uma pessoa, uma mulher, está assumindo uma cadeira de extrema responsabilidade é um fato assim que você se orgulha. Isso você aí. Percebe que você deixou ali o seu... Isso aí. E que a gente dá conta, certo? Exato. E que a gente dá conta, né, Amanda? É isso aí. Ô, Rê, Oi. e para você como executiva, líder aqui na Vivo, lidera essa frente, Mulheres de Fibra, né? Como é que você tem percebido essa evolução nas práticas de sororidade desde que você começou a sua carreira? Vou dizer que melhorou, assim, absurdamente, né? Ainda mais pelo incentivo que a Vivo traz sobre essa inclusão de mulheres. Hoje, quando você conversa, assim, você vê que realmente tratam você de igual para igual, que você percebe também que outras mulheres sentem orgulho de ver mulheres em áreas técnicas, principalmente, e de falar, nossa, eu tenho uma perspectiva de crescimento. E você escutar isso, você poder apoiar, mentorar, às vezes conversar, traz não só pra gente, né, aquele carinho de você falar, nossa, eu não tive isso no passado, mas hoje você consegue replicar isso, mas de ver que isso vem crescendo cada dia mais dentro da empresa aqui. Então, acho que isso é um orgulho e também de ver, né, quando eu comecei tinham meia dúzia, hoje a gente olha dezenas de executivas, e que isso é uma coisa que acho que só vai crescer cada dia mais. Acho que é um orgulho de ver também essa mudança. Eu fico imaginando, Rê, a quantidade de histórias que você deve ouvir nessa frente de Mulheres de Fibra, Sim, né? tem. De desafios, eu acho Tem. que para ti como líder desse chapéu, desse tema todo que a gente trata aqui dentro, mas também acho que o quanto você deve aprender com cada história que você ouve ali dentro, né? Tem bastante aprendizado. Até eu estava com o meu gestor conversando essa semana passada, de falar, é um negocinho que você não pode largar, que você sempre tem que estar lá regando, colocando, para que a gente poder continuar crescendo, porque por mais que não, ainda tem uma dificuldade também de nós mulheres, né, queremos ocupar esses cargos, mas também de a gente se posicionar, de os outros entenderem que nós somos capazes ainda. É um crescimento que tem que ir lá regar todo dia. Eu entendo Isso aí. que... E, gente, aqui na Vivo a gente tem a ambição de ser uma das empresas mais diversas do país e para isso a gente trabalha com metas, como todo mundo sabe. Então, a gente já é um conjunto de mais de 14 mil mulheres aqui dentro, representando 45,5% do quadro total de colaboradores da Vivo. E a gente tem uma meta para alcançar 39% de mulheres em posições de liderança até o final desse ano. Eu sou sponsor desse pilar, então, por favor, nos ajudem, né? E esse é fruto de um compromisso nosso muito maior no programa Elas Lideram no Pacto Global da ONU. A gente tem muito orgulho de tudo isso que a gente está construindo como companhia e eu fico muito feliz de poder fazer parte de toda essa jornada. Agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas barreiras e os nossos desafios. E por que isso é importante? No pós-pandemia, o índice de afastamento de pessoas com problemas mentais, inclusive burnout, cresceu 68%. E desses 68%, 63% são mulheres. E esse cenário é muito explicado pelas jornadas de home office que a gente tem, onde a gente tem essa dupla complexidade da nossa vida profissional e pessoal. Muitas falhas no suporte que às vezes a gente não tem, né? Exatamente porque falta essa relação de cooperação mútua muitas vezes. E a competitividade que a gente sabe que é natural. Nós mulheres que estamos no mercado de trabalho sabemos que isso é a nossa realidade, né? Então, eu queria perguntar aqui para a Lu, começando com você, muitas vezes nós mulheres somos colocadas em uma competitividade sem sentido, muitas vezes entre nós mesmas.
Às vezes os homens nos colocam nessa posição e às vezes nós mesmos nos colocamos por motivos diversos. Seja por pressão estética, seja por capacidade, como você acha que podemos identificar e romper esse ciclo de competição. É um grande desafio, né? Eu diria, porque embora a gente já tenha entendido que é unindo forças, que a gente vai mais longe, que a gente alcança os objetivos, como a gente está inserido dentro de uma cultura patriarcal, realmente às vezes a competitividade, né, faz com que as mulheres tenham comportamentos ali quase que de sobrevivência, eu diria, né, enfim, para tentar se destacar. Então, eu tenho episódios assim que aconteceram comigo. Já aconteceu eu dirigindo programas, por exemplo, da pessoa ser uma mulher e a mulher não conseguir entender aquele direcionamento que você está dando na direção. Ah, então eu vou falar com o seu gestor, que é um homem. Não, mas assim, eu tenho autonomia para tomar essa decisão, colega, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, a mulher entender, principalmente mulheres em cargos de liderança acima delas. Então, acho que, às vezes, além da competitividade, tem essa questão hierárquica, que eu sinto que algumas mulheres ainda têm essa dificuldade, e aí recorrem a uma figura masculina para tentar resolver uma situação. Sem falar no preconceito, né, que às vezes existem mulheres que têm preconceitos contra as próprias mulheres, né, o que prejudica ainda mais, né? Exatamente, então muitas acabam tendo que se masculinizar, de ficar mais duras. Às vezes eu falo, gente, será que eu tô sendo dura demais? Às vezes você tem que fazer essa autocrítica também, sim, porque sim. você está inserido nisso, você também reage ao sistema, né? Então, assim, como fazer a outra mulher entender que nesse momento, nessa posição, eu vou tomar essa decisão e tá tudo bem, a gente não tá competindo, é simplesmente que o meu escopo é tomar a decisão nesse momento e ela se direcionar. Então, assim, eu vejo esse tipo de desafio, às vezes, no dia a dia, sabe? E aí, como resolver, que é a pergunta que você faz, que é o grande desafio, acho que é conversando muito, explicando. Às vezes você tem que falar 3, 4 vezes. Olha, é assim que as coisas acontecem, é assim que vai ser. De que forma eu posso te ajudar a entender isso? Ou a gente pode fazer juntas, a gente está fazendo juntas, mas tem coisas que a decisão vai vir daqui, enfim. Então, eu acho que é muita conversa, mas eu acho que tem coisa também que, além da conversa, é o tempo, sabe? A gente está conquistando, o tempo já fez a gente conquistar muitas coisas e avançar muito. E a gente quer acelerar esse tempo, né? O desejo é que, tipo assim, a gente não tem mais tempo, a gente quer pra ontem. E a gente não tem que ceder essa pressão estética, eu acho, né, gente? Eu acho que a gente tem que conseguir manter essa nossa autenticidade. Eu acho que é o mix de tudo isso que faz com que a gente, de fato, cresça como empresa, que essa diversidade, essa diferença de processos mentais diferentes, é isso que cria a inovação aqui dentro. Então, acho que essa questão de pressão estética, a gente tem que tentar eliminar, né, na nossa vida. Sem dúvida, Lica. Verônica, você que tem trazido tanta reflexão nas suas redes sociais, aliás, ela é autora do Instagram, @faxinaboa. Eu, pessoalmente, dei uma stalkeada nela na rede social, porque eu falei, gente, eu vou mediar esse painel aqui. Eu fiquei com medo de algumas mulheres aqui, fiquei mais com medo dela, porque, olha, ela é uma potência nas redes sociais. Então, como que você vê nesse seu papel, né, de mãe solo, atípica? E o que você pode nos contar da sua rede de apoio, em especial de outras mulheres, nessa sua jornada de tantos momentos difíceis pelo qual você passa? E o que falta nessa rede para poder te ajudar ainda mais? Nossa, eu comecei na maternidade aos 17 anos e de forma 100% solo. Então, desde sempre eu me vejo carente de rede de apoio. Aí, com o tempo, eu fui sendo ajudada pela minha mãe, pela avó, por mulheres da família. Com o tempo, à medida que porque as amigas também era tudo com 17 anos, vai ajudar como, né? E aí não sabia nem pegar na fralda, quanto mais colocar na criança. Mas à medida que eu fui crescendo, depois que eu tive meu filho, apesar do pai dele ser uma pessoa presente, era uma criança com uma deficiência, então a gente tinha uma sobrecarga e um desconhecimento, a gente não sabia como lidar com ele. Meu filho está no espectro autista e foi um processo também. Hoje,
o negócio é cíclico, ele não para. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos de idade e eu dependo também de uma rede de apoio. O pai dela não conta como rede de apoio, porque pai não é rede de apoio. Pai é pai. E eu tenho hoje, por exemplo, o suporte de amigas, de vizinhas, de coisas. Mas uma coisa, complementando a sua pergunta, é a gente pedir. Porque às vezes a gente só fala assim, ai, ninguém me ajuda. É. E não fala que precisa de ajuda, e fica difícil. Então, ninguém vai adivinhar o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, se a gente não falar. A gente espera muito, né, Verônica? A gente espera que os outros enxerguem que a gente está precisando e a gente não fala, né? É igual em casa, quando você espera que o filho vai fazer alguma coisa e fala, ninguém me ajuda nessa casa. É isso aí. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. E, gente, para nos explicar um pouco mais sobre como essa rede de apoio pode impactar o bem-estar de nós mulheres, a gente chama aqui de novo a Luciana Catoni, nossa consultora parceira, para falar um pouco sobre isso. Fala, Lu. E agora vamos para exemplos, né? Como é que a gente pode colocar a sororidade na prática? Vou contar para vocês um episódio que aconteceu tem pouquinho tempo. A gente estava numa reunião de time com assessoria de imprensa e a gente estava criando uma matéria para a gente conquistar um espaço em algum dos veículos. E uma das pessoas da equipe, da assessoria, deu a ideia de um título muito legal e a gente usou esse título, fizemos ali o nosso release. E depois de meses, essa matéria emplacou no jornal. E essa pessoa, ela não estava mais no time da assessoria, essa mulher que deu a ideia desse título. E eu peguei o telefone, liguei para ela, falei assim, olha só, a matéria X lá emplacou nesse jornal, e eu queria muito te agradecer, porque eu sei que você que teve essa sacada desse título, e eu queria parabenizar pelo seu trabalho, eu admiro muito a forma como que você pesca as coisas, né, como você executa o seu trabalho, queria te agradecer e te parabenizar, né, você não está mais no time, mas eu achei importante fazer essa ligação. E ela ficou muito surpresa, muito feliz, e falou, nossa, que legal ouvir isso, eu te agradeço, porque hoje era um dia especialmente que eu estava precisando ouvir isso, que massa, obrigada e tal. E eu falei assim, gente, é muito bacana a gente proporcionar isso, e ela se sentindo feliz e capaz, né, como é bom a gente exaltar, e a gente não tem esse costume, né, então foi muito legal para mim ter feito isso, eu fiquei muito feliz. Além de elogiar o trabalho, porque muitas vezes a gente admira, mas a gente não expõe essa nossa admiração, eu acho que outro apoio que a gente pode dar, pensando nas mães, né, nas mães que retornam de licença maternidade, que é um período assim de muitas emoções ambivalentes, de muita ansiedade. Então, se você já passou por esse momento, é bacana trocar experiência, oferecer o seu apoio, nem que seja um ouvido, né, porque muitas vezes o que a gente precisa mesmo é ser ouvida. E aí, falando, né, no programa Vivo Mais Família, que eu atuo muito fortemente, existe o programa Entrelaços, que é essa coisa de uma mulher que já passou pela licença maternidade receber a outra que está voltando. Mas a gente pode fazer isso independente das iniciativas da empresa, né? A gente pode, a gente mesmo, enquanto agente de transformação, atuar nesse sentido. E uma outra dica que eu queria compartilhar com vocês, uma experiência que eu tive, que foi muito bacana em relação à sororidade, foi que em 2023 eu passei pelo maior desafio que eu passei na vida, eu descobri um tumor cerebral. E esse foi um desafio, assim, eu falo que foi o maior desafio e a maior bênção da minha vida. Eu descobri esse tumor por acaso, não tive sintoma. E conversando com o médico me recomendou, Luciana, não vamos fazer a cirurgia agora, porque você não tem o sintoma. Talvez a gente possa ir acompanhando, se esse tumor não crescer, a gente acompanha isso. E assim vai ser. Eu falei, beleza. E a partir desse diagnóstico, eu mergulhei muito no autoconhecimento, na terapia, na atividade física, na meditação, na alimentação saudável, e foi uma oportunidade muito maravilhosa de eu vivenciar esse processo. E depois, quando eu repeti o exame, 3 meses depois do diagnóstico, para minha surpresa, o tumor tinha aumentado e a cirurgia era inevitável. E eu, assim, gente, para eu fazer exame de sangue, eu tenho que deitar na maca, senão eu desmaio. Imagina enfrentar uma cirurgia cerebral. E eu falei, bom, cirurgia inevitável, vou ter que enfrentar. E o que eu fiz? Eu tinha recebido indicação de 5 mulheres que passaram por esse procedimento. E eu falei assim, gente, eu vou entrar em contato com essas mulheres. Eu entrei em contato com essas mulheres via WhatsApp. Nenhuma eu fui pessoalmente, porque a gente morava muito distante. E foi a coisa mais maravilhosa da vida. Gente, essas mulheres, elas me deram tanto apoio, foi tanta empatia, foi tanta sororidade, que elas me impulsionaram a enfrentar a cirurgia.
É muito bacana quando a gente tem esses exemplos, né, que passam por coisas que a gente precisa passar, porque quando a gente pode ver, a gente pode ser. E essas mulheres estavam comigo de mãos dadas, apesar de eu não conhecê-las pessoalmente, em todo o meu processo. Então, foi assim fantástico, foi transformador, e eu reconheci a minha potência através dessas mulheres. Então, resumindo a história, eu fiz a cirurgia em outubro de 2023, foi maravilhoso, deu tudo certo. Eu retirei um tumor cerebral benigno, graças a Deus eu estou curada. E eu queria contar para vocês que essas mulheres me impulsionaram e me ajudaram no desafio mais importante da minha vida. Então, que a gente reconheça que a sororidade ela é transformadora e que a gente possa ser, sim, uma voz e um agente de transformação para a gente, em primeiro lugar, e para muitas mulheres que estão conosco, ou que passaram por nós, ou que vão passar por nós. Nós somos potência. Obrigada, um beijão, e eu amei estar aqui com vocês. Obrigada, Lu. Que história maravilhosa, né, gente? Nossa, Caramba. Quantas de nós não nos vimos né, aqui refletindo sobre situações que a gente passou na vida, que foi um susto, que a gente levou um chacoalha, né, para poder acordar para algumas coisas que a gente tem que rever na nossa vida. E o quanto essa rede de apoio faz diferença. Eu confesso que eu também passei por um susto desse em 2017 para 2018, e eu falo que ter uma líder mulher naquele período fez muita diferença para mim, sabe? De me acolher, de dar o tempo que eu precisava para poder me recuperar, que também foi uma cirurgia, né? E o quanto essa empatia, no final, ela torna o nosso processo mais leve, né? De você ficar tranquila, porque nesse momento você precisa de uma tranquilidade em casa para poder dizer, preciso respirar para voltar bem e recomeçar, né? Então, muito bacana a história da Lu, né? Gente, eu não sou de chorar. Ai, Eu não tô nem assim. Sabe que eu lembrei? Eu vou falar muito rapidamente, porque eu lembrei da minha mãe. Minha mãe também teve câncer e as amigas dela da faculdade, na verdade ela não teve câncer, teve um tumor benigno, mas a minha mãe teve câncer. E as amigas da faculdade se uniram de uma forma tão linda. Eu tava com uns 25 anos. E assim, a minha mãe já com quase 60. E as amigas da faculdade, quer dizer, amigas de 30, 40 anos atrás, que se encontravam para tomar, quando minha mãe saudável, vinhozinho, aquelas coisas de amigas que se encontram uma vez por ano. Mas elas fizeram uma rede de apoio tão potente, assim, de uma ir cozinhar uma vez por semana e deixar marmitinhas prontas para minha mãe. A outra foi atrás dos equipamentos, as coisas que ela precisava para ter mais conforto. A outra ia e levava no médico. Então, eu lembrei disso, isso que me emocionou, porque realmente as mulheres têm essa capacidade, assim, de quase que maternar a outra, né? Assim, de dar o colo. É a gota d'água que vira o oceano, né? Quando a gente se junta, ninguém segura, né? Muito lindo. É isso mesmo. E que bacana essa história aqui também. E agora aqui para Amanda e para Renata, né? A gente que vive áreas onde a representatividade feminina ainda é um tema, né? Eu também sou da área de tecnologia, apesar que TI a gente tem bastante mulheres até. Mas como é a vida de vocês? Que barreiras vocês ainda enfrentam no dia a dia para conseguir ter uma liderança bacana? Nossa, eu acho que, principalmente na minha área, ela é uma área que atua diretamente com exatas. A área anteriormente que eu atuava era a área de humanas. Então, é um desafio você sair de uma área de humanas para a área de exatas. Entender todo aquele contexto de como funciona a área, como é lidar diretamente com todos os números que são apresentados. Então, o meu maior receio era você entrar numa área, não ter o conhecimento suficiente. E é claro que a Viva, ela proporciona a gente aprender ali todos os dias. Mas o que foi fundamental para esse processo foi as mulheres que estão, inclusive, até acompanhando a live. Um beijo para elas muito grande. A elas que te mandaram mensagem. Cadê vocês? Tá bom. Um beijo para elas também. Um beijo para elas. Tenho todo o meu carinho e também toda a minha admiração por todas elas, que a partir do momento que eu entrei na equipe, e mesmo com tantas dificuldades, e elas com trabalho aqui, trabalho lá, não, você está com dificuldade? Vamos parar tudo. Vamos lá, vamos aqui, assim, assado. Então, assim, a forma de você saber que você não está sozinha. Todas elas ali já passaram por alguma situação semelhante. Então, elas depositam esse carinho como uma forma de, a gente não quer que aconteça com você o mesmo que aconteceu conosco. Então, quando a gente faz isso se tornar leve, acredito que a forma maior da gente agradecer é esse cuidado com a outra.
Então, um beijo para todas elas. Eu sei que elas estão acompanhando e eu entendo que realmente elas como mulheres e que têm realmente posições ali de liderança, elas fazem com que esse trabalho se torne leve, mas elas estão ali ó, ralando. Que legal, que legal. E você, Rê, o que você conta pra gente? Eu conto, acho que também da gente, né, essa união mesmo, e eu acho que uma coisa que você disse os aprendizados que nós tivemos, a gente tem um cuidado hoje em dia das outras pessoas não terem, né? Então, a gente tem muito isso, não precisa se masculinizar para trabalhar numa área técnica. Eu acho que a gente se exige demais, às vezes a gente, até para se candidatar numa vaga, a gente espera estar 100%, enquanto outras pessoas estão com 60%, 70% se candidatam porque elas arriscam. Então, hoje eu falo muito isso sobre, né, para o meu time, para as meninas que trabalham comigo, porque a gente se cobre, mas ao mesmo tempo, eu vejo que hoje em dia a gente tem uma rede de apoio, assim, de muitas mulheres e também de homens que nos apoiam, porque estão do nosso lado, entendem, né, o profissionalismo, não tem essa coisa de gênero. Mas acho que quando a gente coloca o papel, principalmente com o papel de gestão, de olhar para aquela outra mulher e cuidar dela, né, eu acho que a gente faz um trabalho muito grande de tirar todos esses paradigmas que nós tivemos. E a mulher, ela tem uma sensibilidade que é o que vocês disseram, ela consegue com o olhar, ela consegue num toque, e você às vezes fala de uma postura, e a gente não se criticar. Eu acho que a gente tem uma, sem se estender, mas assim, deixar aquele estigma que tinha no passado da gente criticar não só a postura, a roupa, mimizenta, não sei o que, não. É a gente ir lá, se ela estiver saindo, você vai conversar e vai explicar num canto. Não vai ficar fomentando aquilo que às vezes a gente escuta. Aqui dentro da Vivo é difícil, mas às vezes com amigas de mercado você escuta elas falando que ainda existe isso. Você fala, peraí, você foi lá e explicou para ela? Você foi lá e deu um toque nela? Eu acho que isso é a rede de cuidado que a gente está falando aqui, de como que a gente pode apoiar outras mulheres. É cuidar para que não seja mal vista aí. Isso, mas eu acho também que a gente fez muito letramento aqui dentro, né, gente? Pensar de como a gente começou o programa de diversidade e agora como a gente atua, é uma evolução, né? Foi uma jornada que a gente também teve que percorrer, que graças a Deus, começou com mulheres, hoje a gente tem diversos pilares, mas eu acho que é um dos pilares mais maduros. Quando a gente escuta tantos depoimentos bacanas assim, nas áreas, das mais técnicas às mais diversas já, eu acho que fica muito gostoso a gente escutar isso, porque é fruto de todo esse trabalho, né? O que é bacana também, na minha área, a gente tem, inclusive, até um legado. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, quando a gente percebe que realmente a gente está passando por essa situação de realmente precisar da ajuda, esse legado faz com que a gente nos impulsione e a gente sempre lembra que realmente a gente pode contar com a outra. Então, não existe essa questão da competitividade entre as mulheres, é uma ajudando a outra. Então, esse legado... Isso é sororidade. Isso é sororidade, exato. Sororidade. Ninguém solta a mão de ninguém. Muito legal. E, gente, depois de a gente ouvir tantos depoimentos, né, tantos desafios pelos quais a gente passa, eu queria aqui falar um pouco do Vivo Bem-Estar. Esse programa que a Vivo tem, que tem diversas iniciativas para o corpo, para a mente e para o ambiente. E esse programa foi pensado especialmente para fazer o nosso time vivo a sentir cada vez melhor. E esse programa tem uma iniciativa super especial que é o Conte Comigo, que é essa ajuda psicológica que às vezes a gente precisa para superar desafios, para superar o momento na qual a gente está passando, né? Então, para você que está nos assistindo aí, fica essa dica do Vivo Bem-Estar. E agora a gente vai para o nosso último bloco já. Olha isso, gente. Estamos aqui no nosso último bloco. Como assim? Mais bloco. Mais bloco. Quem sabe faz ao vivo. Já tá soltinha, né, Lu? Tava nervosa agora. É tão gostoso. Para a gente falar agora sobre esse nosso olhar para o futuro, né? Destravando esse poder da união entre as mulheres. Então eu queria que cada uma de vocês, a Lu, a Amanda e a Rê, dissesse um pouco de qual que é a prática que você destacaria. Vocês já falaram várias, né? Mas pensando em carreira e trajetória profissional, o que a gente pode destacar para fortalecer esse apoio ainda maior entre as mulheres? Olha, a frase é o apoio entre as mulheres, mas eu acho que o olhar para o futuro, que já começou, é a aliança dessas mulheres com os homens. E eu trago exemplos, assim, eu sou muito feliz aqui no Terra, né, na Vivo. Eu tenho uma diretora mulher, a minha gerente sênior é mulher,
E o meu gestor direto, meu gerente é um homem, e o meu anterior também, que foi quem me trouxe para o Terra, também é um homem. E assim, os meus dois gestores diretos são tão sensíveis quanto mulheres no dia a dia. Assim, na minha carreira de 16 anos no jornalismo, eu não me lembro de ter tido assim, homens tão preocupados, e não só com a questão da mulher, mas com a questão do negro, abertura. Acho que a própria cultura do one-on-one que a gente tem aqui, da gente, né, ali ter aqueles encontros recorrentes, de trazer as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos avanços, constroem uma troca muito valiosa, e eu acho que esse futuro é essa integração. E aí essa conexão, porque veja, eu comecei falando que a minha diretora e minha gerente sênior são mulheres, então com certeza elas passam essa cultura para os gerentes homens, que passam, e isso vai se espalhando em todas as instâncias da empresa. Então acho que quando as mulheres já estão conectadas num nível em que eu sinto que aqui na Vivo estamos, no Terra, eu acho que isso vai se espalhando para os homens. Então eu acho que eu me sinto muito feliz, assim, os meus gestores, não estou puxando saco, mas é porque de fato é muito especial, assim, é muito diferente, eu diria, assim, né? A gente já toma tanto na cabeça, assim, nesse mundo profissional, assim, de não ter realmente acolhimento, que é muito... A gente tem que ressaltar e reforçar quando eles estão fazendo, não é nada menos do que o que a gente espera que eles façam. Mas que bom que estão fazendo, sabe? Eu acho que isso é o da cultura, né? Que é o cultura. que a Lika comentou. Veio sendo trabalhado e isso vai se tornando natural, né, dentro da companhia. Sim, e é muito bom, né? Muito positivo. Sim, o compartilhamento de informações também. Tantas mulheres que querem fazer pós ou alguma graduação, você vê aquilo, algo que ela está almejando e às vezes não tem aquele incentivo que ela precisa. Então, ver alguma oportunidade, compartilhar ali alguma vaga que a chame a atenção. Até principalmente dentro da Vivo, a gente tem processos internos, né, para mulheres. Eu participo mesmo do grupo Vivo Igual. Então ele dá a oportunidade de todos realmente se sentirem à vontade, colocar também, expor o que sente naquele momento, que às vezes na correria ali do dia a dia não consegue realmente compartilhar. Então entra neste grupo de apoio exatamente para realmente entender o lado do próximo, né? De, no caso, bater esse papo, dar aquela quebrada de gelo. Então, acho que o compartilhamento de informações entre mulheres, acredito que é um ponto muito, muito importante. Só antes de você, Rê, só ia pedir para o pessoal que está na live, se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o nosso público, para mim, inclusive, pode mandar aí no chat, que o pessoal vai capturar a pergunta e vai mandar aqui para a gente, tá bom? Rê, vai lá. Eu acho que a gente tem vários programas, primeiro acho que dentro da Vivo, que a gente precisa utilizar. Você falou do Conte Comigo, eu já fui uma usuária e recomendo bastante, assim, já recomendei para meninas e para os meninos também, quando a gente encontra alguma dificuldade, a gente não tem que superar sozinho. Outras, a gente tem programas dentro da Vivo só para mulheres, tem grupo de WhatsApp, grupo dentro do Teams, que pode trocar experiência, vejo elas trocando vagas, falando dicas, trocando coisas. Acho que é super importante a gente aproveitar todas essas oportunidades. E também escolha, né, às vezes, uma mulher dentro da sua área que você admira ou que você queira se espelhar. Converse, crie esses grupos de apoio internamente, assim, e pode ser uma colega do lado, pode ser uma pessoa de outra área. Gente, isso fortalece muito, porque você, como a gente comentou em toda essa live aqui, é uma troca de experiência, às vezes de situações que já viveram e que vai dar um caminho um pouco mais fácil para você conseguir contornar esse momento, mas também de como que você consegue, às vezes, ter um incentivo, porque às vezes muitas mulheres precisam de um tapinha nas costas que elas não estão recebendo para se candidatar nessa vaga exclusiva, ou não precisa ser uma vaga exclusiva, também uma vaga que tem aberta e a gente conseguir falar, a gente fica se cobrando, por que eu preciso, né? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? E às vezes quando a gente vê que essa mulher recebeu o tapinha nas costas, é ela que passou nessa vaga. Então, aproveitem todas essas oportunidades, que tem bastante grupos aqui, internos e externos também, para se apoiar. É isso aí. A gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa síndrome da impostora que nos persegue, né? Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior, né? Mas a gente ainda fica com essa, né, essa vozinha ainda que às vezes nos impede de evoluir aqui de uma maneira boa, né? E falando um pouco desses programas, Rê, que você citou, a gente tem vários programas aqui dentro da Vivo que estão dedicados ou até positivados para nós mulheres, porque a gente sabe que tem essa ajuda mútua, mas também tem a nossa colaboração como empresa para que a gente possa estar cada vez mais, né, preparada para um crescimento profissional. Então, para isso, a gente tem o programa Explore Mais, que tem bolsas de estudo de até 100% para cursos nessas plataformas, e também a certificação Yellow Belt,
que também tem vagas positivas para mulheres. Tem o Hervolution, do filme Her, né, que inclusive é de uma inteligência artificial, para quem não assistiu o filme aí, recomendo, é uma quebra de paradigma aí, que tem uma trilha para empoderar mulheres e que lideram transformações em suas carreiras, organizações e comunidades. E para quem já é líder, a gente tem um programa de liderança feminina em parceria com a Starts. Olha, aí eu vou recomendar, porque eu fiz ano passado. A gente sempre acha que não precisa, mas quando a gente se coloca de frente para um curso como esse, é impressionante como a gente aprende, né? E ter escutado mulheres também com problemas diferentes, situações diferentes, mas também o preparo que essa instituição também cria, né, para a gente poder aprender e colocar na prática tudo isso foi fantástico. Assim, super recomendo. Quem quiser buscar aí, procurar o RH para saber mais desse programa, é muito bacana. Tem uma primeira turma já, agora dia 19 de março, conhecido como Amanhã, né? Vamos lá. Verônica, que dicas você pode dar para mulheres que sentem dificuldade de pedir ou oferecer esse apoio? Você acabou de falar, né? A gente tem que saber pedir, principalmente em cenários onde a mulher lida com dupla jornada de trabalho e sobrecarga emocional. Estava falando que era importante pedir ajuda, falar com os outros. E é isso, é você deixar claro para as pessoas que estão ao seu redor que você precisa desse apoio, juntar. E assim, às vezes a gente precisa do apoio, mas a gente pode ser apoio para outra pessoa também. Então, é a coisa de se juntar todo mundo em prol de algo melhor. Uma poder cozinhar para a outra, uma poder pegar o filho da outra na escola, juntar amigas para fazer compra no supermercado juntas, e coisas, pequenas atitudes assim, elas vão transformando em algo muito grande. Então, acho que o importante é sempre deixar muito claro aquilo que você precisa. Muito bom, muito bom. E eu acho que agora a gente tem alguma pergunta aí da nossa live. Laura, você que vai falar a pergunta aqui? Sim, temos pergunta. A primeira pergunta é: na área que trabalho hoje, o universo é masculino e a maioria dos clientes que atendo também. Qual seria a dica de vocês para sermos ouvidas e suas falas não serem trocadas com posicionamento final masculino? Eu acho que vou começar aqui, por favor, me complementem. Primeiro, a gente falou um pouco dessa pressão estereótipa que a gente sofre muitas vezes, né? Por estar num ambiente que é essencialmente masculino. Mas eu acho que quando a empresa traz esse tema de diversidade de uma forma tão relevante, é porque ela está buscando exatamente a contrapartida disso. Ela quer, de fato, que a gente mantenha essa nossa essência para poder contribuir de uma forma diferente, certo? Porque se a gente virar igual a todo mundo, não existe evolução em cima disso, né? Quando a gente fala, ninguém é melhor do que uma somatória de pessoas juntas, com inteligências diferentes juntas, eu acho que é isso, essa diversidade de pensamento, essa diversidade de gênero, essa diversidade de tantas coisas que a gente tem e que traz, de fato, valor. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Acho que é buscar o que você tem de diferente mesmo, que agrega. Acho que você falou justamente, se for parecer igual, você vai ser mais um. E posicionamento, né? De você conseguir encontrar o caminho certo para conseguir que as suas ideias sejam incluídas ali e sejam ouvidas. Acho que é estudar o ambiente mesmo e ver a melhor forma que você consegue trazer isso. E tenho certeza que vai ter, porque você, todas nós aqui somos de áreas que estamos vindo disso e a gente conseguiu trazer e estamos sendo reconhecidos por isso. Eu acho que tem mais um ponto, é que o mercado cada vez mais está vendo valor, através de pesquisas, de que a diversidade, ela é rentável, né? Seja você tendo mais mulheres, mais pessoas negras, LGBTQIAP+, por quê? O consumidor é diverso, a população é diversa. Então, se você, dentro do seu ambiente de trabalho, consegue também mostrar esse valor, que é você ser um olhar feminino numa equipe, é majoritariamente masculina. Mas e o nosso cliente? O nosso cliente também precisa, né, através do seu trabalho, às vezes parece que não, mas através do seu trabalho você tem uma vivência, você coloca uma vivência sua, uma dor sua enquanto mulher, uma percepção de mundo, que pode mudar ali o direcionamento de um projeto, o direcionamento de uma pesquisa, enfim, que vocês estão fazendo e que vai chegar de forma mais assertiva no cliente final, no consumidor. Então, acho que você ir trazendo e mostrando como também agrega esse seu valor, esse seu feminino dentro, né, desse contexto também é... Esse olhar diferenciado, né? Esse olhar.
Eu Posso contar uma história? Claro, Verônica, vai lá. Eu trabalhei para uma empresa de seguro de veículos. E por se tratar de carros, a empresa achava que tinha que ter meninos no atendimento ao cliente. E eu entrei para a equipe, era sempre... Não sei nada de carro, não fazia a menor ideia dos problemas. Quando alguém explicava alguma coisa, eu falava, Jesus amado, o que está acontecendo com esse Como é que eu carro? vou entender tudo isso? Estava falando outra língua para mim. Mas ao mesmo tempo, quem são as usuárias? Mulheres. E aí eu percebia que quando o carro quebrava na rua e a menina tinha que ficar esperando o guincho, demorava demais e às vezes era um pneu furado que um reparo na hora resolvia. E aí eu fui comentar isso com os meus superiores. Isso foi levado para frente e a empresa colocou a opção de ter o borracheiro que ia lá fazer o reparo para a pessoa seguir. Olha isso. E aí eu fiquei pensando, esse monte de homem nunca parou para pensar nisso? Exatamente. Você se pôs no lugar, né, Sim. dela, né? E a gente está falando do quê? De uma empresa voltada para a visão cliente, certo? Sim. A mulher também é um cliente, por isso você pode ter um reparo imediato, sair rodando de novo com o seu carro, tudo certo, né, gente? Sim. E até os clientes homens se deram bem nessa, Exatamente. né? A visão foi feminina, mas que homem ele não gosta Quem de é que bem não- na hora e repara, né? Exatamente. E o quanto é importante esse ambiente seguro, né, gente? Que a gente falou muito de mulheres, mas eu acho que tem um papel masculino do homem aqui que é super relevante. De pelo menos combater algumas situações que não reafirmem essa nossa necessidade de igualdade perante o grupo, né? Então, convido aqui os homens também a fazer parte dessa grande jornada junto com a gente, nesse nosso pilar de gênero. Mais perguntas? Vamos lá, então, Laura. Mais uma pergunta aqui, gente. Sobre rede de apoio ainda, tá? A gente falou vários exemplos de rede de apoio, né? Seja na área da saúde, né? Seja com relação aos filhos. E agora essa construção de uma rede de apoio corporativa, né? Então, qual dica vocês dão para se ter essa rede, né? Então, se a Lu, também a Amanda, a Rê, ou até a Verônica também, né? Tiver essas dicas dentro do ambiente de trabalho, como que eu peço esse apoio, como que eu construo essa rede de mulheres dentro do ambiente de trabalho? A gente já tem um grupo no WhatsApp, que é do grupo de mulheres, que eu acho que é um grande apoio que a gente tem ali dentro, corporativo, para troca de um montão de coisas. Vai desde dicas de cursos, enfim, de vagas que existem dentro da empresa. Médico, Exato, né? Médico, cabeleireiro, tudo que a gente imagina que é do nosso ecossistema feminino, eu acho que a gente encontra lá. Mas também a gente tem um encontro de uma vez por mês, numa reunião, né, num workshop no Teams, que tem atingido aí um recorde de público, que é muito legal. A gente sempre escolhe um tema para discutir também. E esse último foi sobre a paternidade, foi muito bacana. A gente trouxe 2 homens para falar sobre o desafio da paternidade para um grupo também do gênero de mulheres, e foi muito rico a gente ter essa troca, né, com eles. Então, eu acho que corporativamente tem essas iniciativas. A gente vai falar também, a gente tem um grupo no Workplace, né, se você quer ter esse ambiente seguro para você compartilhar uma situação, ou mesmo para você escutar histórias assim que podem te ajudar. A gente tem um grupo dentro do Workplace, então eu acho que tudo isso são iniciativas que a gente como empresa pode ajudar. Mas, gente, também tem muito a questão da gente ter os nossos grupos nas áreas que a gente trabalha, né? A Amanda comentou um pouco disso, a Rê também, enfim, a gente buscar... A gente tem empatias com algumas pessoas que são diferenciadas, eu acho que isso ajuda muito no dia a dia. Aquele dia que você chega meio para baixo, você chega mais, né, mais tristonha, tomar um café e almoçar com uma pessoa da sua linha de confiança aqui também ajuda bastante, né? E, Lica, complementando, eu acho que a rede de apoio não é só também para os momentos ruins, vamos dizer assim, ou mais difíceis. Para o momento bom também, elogiar. Gente, como é gostoso receber um elogio, e principalmente quando vem de outra mulher que está com a gente no dia a dia. E isso é uma coisa que a gente precisa resgatar bastante. Eu acho que não é, como a gente falou no início, que não é competitividade. É você enxergar valor no trabalho de outra pessoa e você conseguir reconhecer isso. E isso, para você, vai fazer bem, você abre portas, é networking, ao mesmo tempo é a solidariedade, é a rede de apoio. Eu acho que isso também faz bem aqui nesse momento. Eu queria também complementar com esse dia a dia nosso. Eu acho que aqui, pensando na empresa, assim, as iniciativas da empresa que ajudam o nosso dia a dia, como, por exemplo, a gente tem aqui o Mobility, né? Então, poxa, autocuidado.
Você já sabe que nos dias que você faz home office é muito mais fácil você fazer uma atividade física, né? Que você cuidar de você, ou você tem alguma atividade que você tem que levar seu filho. Então, a gente tem essa possibilidade. E às vezes, as horas também, a nossa carga horária, que a gente sabe que a gente pode deixar um pouquinho mais para o banco de horas, ou puxar mais para cá. Então, eu acho que essa flexibilidade que a empresa tem de horário, de dias de home office, são também uma forma de rede de apoio para que a gente consiga cuidar também, se organizar, cuidar de fatores do nosso dia a dia, sem atrapalhar, interferir no trabalho. Então, putz, é um médico que eu vou, uma terapia que eu vou fazer, eu vou combinar aqui, mas tem uma reunião no mesmo horário, mas eu preparei a apresentação. Colega, você tá por dentro, a gente tá juntas nesse projeto, você pode apresentar Quebra essa pra mim, né? Que na outra eu quebro para você. Eu acho que são os combinados, as trocas, sempre com bom senso, é claro, mas acho que isso também é uma rede de apoio muito importante, sabe? Com certeza, Lu. E é isso que a gente falou mesmo, né? Acho que tem uma questão de compartilhar coisas aqui que faz muito sentido no nosso dia a dia, né? Mais alguma pergunta, Laura? Vai lá. Nossa última pergunta aqui, então, agora é para a Verônica. Verônica, nas suas redes sociais você fala sobre vários assuntos, e a pergunta nesse sentido, como você avalia o impacto que você tem na vida dessas mulheres, né, com a sua história, né, com os assuntos que você compartilha, com os temas que você compartilha nas suas redes sociais? Eu demorei muito para entender o impacto de qualquer coisa que eu faço na internet. Eu brincava que eu era uma fazedora de post, que não tinha nada a ver, que se alguém se sentia representado por mim estava doida, mas até que chegou a mensagem de uma moça que disse que ela passou a sentir orgulho do trabalho dela quando ela me viu na internet e viu pela primeira vez uma faxineira ter orgulho do que faz. E aí eu pensei, ok, tem uma coisa importante aqui, eu preciso cuidar bem disso. Os anos foram passando, depois eu parei de fazer as faxinas, e ainda assim as pessoas continuam se sentindo representadas pela maternidade atípica maluca, pela maternidade solo, pelos problemas da cabeça, porque, né, todo mundo precisa hoje em dia de um remedinho para continuar aguentando. E acho que expor as minhas fragilidades e expor as minhas verdades na frente de todo mundo, todos os dias, em vez de ser um ponto negativo, se tornou um ponto positivo, se tornou uma forma das pessoas nutrirem essa rede. Eu recebo muita mensagem, eu gosto de fazer lista. Todo começo de ano eu faço uma lista de coisas que eu quero para aquele ano. Aí teve um ano que eu escrevi que eu ia estudar. Tem uma seguidora que já está quase se formando porque viu a minha lista e eu não. Mas é uma pessoa que tem muitas ideias e tá tudo bem também, né? Minha vida é muito corrida, não consegui. Eu consegui fazer um curso livre, não consegui fazer uma faculdade. Mas mesmo assim, hoje eu consigo perceber o impacto de qualquer pequena coisa que eu faça online, porque isso reverbera em centenas de pessoas, centenas de milhares às vezes. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito carinho com aquilo que eu faço, porque eu sei que tem um impacto grande. Então eu gosto de saber que as pessoas se sentem orgulhosas dos seus trabalhos, independente de qual seja, e eu brinco que a gente não precisa ter. Eu sei que vocês têm crachá, porque vocês são tudo chique, CLT, mas eu não tenho crachá, eu tenho uma vassoura. E aí eu falo, ela é importante, do mesmo jeito. É isso aí. Então, eu acho que é isso. Eu entendo, eu acho doido, mas eu entendo a responsabilidade. E aí, eu acho que a identificação que as pessoas têm contigo, Verônica, vai além só do seu trabalho. Vai da Verônica com cada papel que ela tem no seu dia a dia, como mãe, né, como, enfim, como participante de toda essa questão de rede social. Eu acho que tem muitos papéis que a gente adquire ao longo da nossa vida que de alguma maneira alguém se identifica, que pode ser com uma faculdade que você ainda não fez, mas que você com certeza movimentou a vida de outras pessoas, mas às vezes num exemplo de como você lida com alguma situação. Eu acho que tudo isso são inspirações pra gente, certo? Sim. Muito legal. Mais alguma coisa? Eu posso continuar aqui? Então, gente, eu queria agradecer todo mundo por essa participação. Acho que foi um papo super gostoso que a gente teve aqui. Acho que passou rápido. Foi muito rápido mesmo. E para a gente encerrar, eu queria que cada uma de vocês falasse o nome de uma mulher que a inspira e por quê. Quem começa? Nossa, rolou uma atenção. É uma pergunta tão complexa, porque se você para pensar quantas mulheres nos impulsionam a ser melhores a cada dia. Então, pensando muito nisso,
assim, eu penso que a Frida Kahlo é uma das mulheres que eu tenho ali como uma referência, que mesmo com tantas dificuldades que ela passou ao longo da vida, ela é uma artista mexicana, ela passou por dificuldades físicas, e mesmo assim ela não deixou isso abalar ela em relação a toda a jornada. Tem inclusive até uma frase dela que eu adoro utilizar, para que pés se eu tenho asas para voar? Então, é uma reflexão muito bacana, porque independente se você tem deficiência ou se você tem os seus problemas, você pode, você deve, você vai além. Então, não existe condição nesse sentido. Então, os nossos pensamentos fazem a gente ir além. Então, se a gente impulsionar e trabalhar muito, principalmente o otimismo, o que eu acredito que é bem delicado, principalmente no mundo que a gente vive hoje, a gente pensar sempre positivo, nós estamos vivos, nós temos capacidade para aprender, nós temos ali todos os recursos que estão disponíveis. Hoje, para nós aqui que atuamos na Vivo, tantos recursos disponíveis, principalmente de grupos que nós participamos, de grupos que têm disponíveis para nós participarmos. Então, acredito que nesse sentido, eu coloco ali a Frida Kahlo, inclusive eu sou PCD, então eu sou PCD oculta, então quem olha para mim acaba realmente não visualizando. Então, por muitas vezes eu posso ali passar pelo corredor, é uma pessoa comum, mas eu tenho uma condição ali que, independente dessa condição, ela faz com que realmente eu deixe isso de lado e vou atrás dos meus objetivos. Então, pensando muito nessa artista, que é a Frida Kahlo, né, uma artista que teve ali, passou também por um acidente físico, ela é uma referência ali de mulher artista que eu vejo que, enfim... Ela fez do limão uma limonada, exatamente né? Com isso. reconhecimento internacional, é impressionante a história dela, eu gosto muito da show de bola. Isso aí. Meu clichê, minha mãe. Vou falar. Mas é porque eu enxergo nela uma mulher muito forte, assim, e que me deu toda uma base, acho que de estrutura, que me inspira. Então eu falo muito disso aqui para momentos difíceis, momentos de alegria. Ela estava lá, a gente tem uma conexão surreal. Assim, eu posso estar quilômetros de distância, ela percebe que eu não estou bem, ela liga e fala o que está acontecendo. Mas por toda a história dela. Mas quando a gente fala assim, eu tenho uma dezena de profissionais que eu me inspiro, ou que já passaram pela Vivo, ou de mercado. Tem uma que até no curso mesmo me surpreendeu, que foi a cônsul da França, que mora aqui no Brasil. Ah, sim. Gente, aquela mulher me fez ter um olhar de diversidade também, assim, eu comecei a estudar sobre ela, agora me deu um branco pelo nervoso. Louras, né? Ai, agora me deu um branco do nervoso do nome dela aqui, né? Que a gente tá, mas eu falo assim, ela, quando você começa a entender e ver toda a delicadeza que ela traz do tema de diversidade, me fez uma abertura de mente assim surreal para entender o assunto e me colocar no lugar dos outros, e principalmente de mulheres, né, negras, pretas, que a gente tem aqui, que para poder entender a dor que elas sentiram durante muitos anos. Então são pessoas que me abriram bem a mente assim para a inclusão. Eu vou numa artista também, que é a Nina Simone. A Nina Simone, que é uma artista, é cantora, pianista, né? Foi pianista, cantora, ativista, super à frente do seu tempo, lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos com a sua arte. E ela tem duas frases, eu separei, a gente tinha uma lição de casa, né? E eu separei duas frases dela que são muito emblemáticas e me guiam, assim, que uma é sobre a liberdade, porque eu acho que a liberdade é um dos maiores, sei lá, dos maiores bens que a gente tem que lutar na vida. E ela tem uma frase que é: liberdade é não ter medo. Então é um guia para mim, assim, eu valorizo muito a liberdade na vida. E a outra frase que ela tem também para mim, que é muito impactante, que é: a gente precisa aprender a se levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. E eu acho que isso vale para amor, vale para dignidade e para respeito. Então, acho que é uma frase que conversa principalmente muito com as mulheres, né, que muitas vezes estão ali numa posição, infelizmente, quase de mendigar por amor, por dignidade, por respeito. Então, a gente tem que saber o nosso valor, nos colocar, né, no devido lugar que nós temos, que é onde a gente quer, e não aceitar essas migalhas, né? Se não está sendo servido o que eu acho que eu mereço, eu levanto e vou, né, saber dizer não, né? Também dizer. Vou buscar outra mesa onde me sirvam. Vou fazer minha própria mesa, meu próprio banquete. Que eu mereço. É isso. Muito bom.
Verônica? Eu fiquei super na dúvida, né? Aí eu pensei, falar alguém da família é clichê, mas na hora eu pensei na minha avó. A minha avó, ela foi empregada doméstica por mais de 3 décadas para a mesma família. E ela nunca pôde se sentar na mesa e comer a mesma comida deles. Então, apesar de tudo isso, ela teve os filhos dela, criou todo mundo, pegou a minha mãe, engravidou com 15 anos de idade, ela pegou a minha mãe, colocou debaixo do braço, trouxe para São Paulo, para minha mãe não ficar mal falada na cidade dela. E aí ela falou, eu vou cuidar. E cuidou de mim maravilhosamente até o último dia da vida dela. Então, eu acho que... E ela me ensinava muito. A minha mãe era meio doida, né? Aí a minha mãe falava assim, eu quero que você arrume um marido rico e viva tranquilamente. E a minha avó falava, não dependa de homem para nada, estude, cuide das suas coisas, faça você a sua vida. Eu falo muito isso para as minhas filhas, hein, Verônica? E eu pensava assim, meu Deus, uma tá falando uma coisa, outra tá falando outra. Tem que casar com homem rico, tem que trabalhar para ser uma boa profissional. E aí eu ouvia uma, ouvia outra e pensava, só tenho 11 anos, o que eu faço? Casar com homem rico facilita, né? Mas se não tem essa opção, trabalhe, conquiste o seu, que eu acho que é por aí, Exatamente. né? E se eu for rica do meu próprio trabalho, do meu próprio conhecimento e casar com um homem rico, ainda você olhar para ele assim. É isso aí. A sua satisfação interna vai ser muito maior. Mas a minha avó, ela não foi para a escola. E aí ela ficava na casa dessa família e um dia eu descobri que ela sabia falar um monte de coisa em francês, porque ela aprendeu com a patroa dela. Olha isso. Olha E aí De tanto escutar, né? De tanto escutar. E aí eu fui descobrindo várias coisas. Minha avó não falava, tipo, senta aqui, vamos conversar. Então eu ia descobrindo quem ela era aos poucos, e só depois que eu já estava adolescente. Mas quanto mais eu descobria, mais eu admirava a força e a capacidade dela. Então a mulher que me inspira é a minha avó. Eu vou compartilhar a mulher que me inspira também. Eu acho que a gente tem várias mulheres que nos inspiram ao longo da nossa vida. Mas para quem já me conhece há algum tempo, eu estou na Vivo há mais de 20 anos, né? E recentemente a gente fez um movimento de volta para a TI. E eu tenho o prazer e o orgulho de ter a minha chefe como uma líder inspiradora. Não estou aqui buscando crescimento da carreira, não é nada disso, mas ela também é oriental. Hoje, na hora do almoço, uma pessoa perguntou para mim, né, se eu sentia a mesma dificuldade que às vezes, né, os pretos, os negros sentem de não ter uma pessoa num lugar de fala, né? Eu também tenho isso como oriental, porque não é comum você ver também alguns orientais em posições assim, e eu vendo a Denise, eu acho que isso me inspira muito, por muitas questões, pela nossa origem, a forma de pensar, os sentimentos que às vezes eu compartilho com ela em algumas situações, e ela me entende plenamente. Eu acho que tem um conforto muito grande, e isso me dá uma ajuda enorme no dia a dia, né? E eu acho que é isso, então, gente. Eu queria agradecer de novo todo mundo, Verônica, principalmente, por vir aqui, né, nos agraciar com a sua presença, nos falar tantas histórias bacanas, né? A Lu, a Amanda, a Rê aqui que estão com a gente. Também falar com o público que está aí nos assistindo, falar sobre o nosso grupo de mulheres no Workplace, que é esse círculo seguro que a gente mantém depois dessa live, né? Para quem quiser buscar a gente aí para mais ajuda. E fazer um convite também, né, para todo mundo que está nos assistindo, para colocar a sororidade em prática. Porque a gente fez essa live aqui para compartilhar um pouco do que é o conceito, demos alguns exemplos, né, de como a gente enfrenta as barreiras e os desafios dos nossos dias, e como a gente celebra sobre isso também com esses grupos de sororidade, mas que o futuro, de fato, depende de cada um de nós. Então também fica aqui o convite de um cafezinho com uma amiga, né, de colocar os homens nessa jornada também dentro das áreas nas quais a gente faz parte, e para continuar nos inspirando mutuamente para continuar evoluindo. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada. I'm electric, I'm bass, I'm the beat of my own drum. I can make you go on race with the tracing of my thumb. Only love can get inside me. I'm moving in my own timing. Voice of the future, speak to me kindly. Ask for what I want, and somehow it find me. Somehow it find me.